Olá, segue mais um tutorial da Status Informática. Esta videoaula apresentará as configurações, as rotinas e os relatórios da campanha de recuperação dos contribuintes. Para iniciar a campanha, é necessário criar primeiramente um operador virtual. Este operador abrigará todos os contribuintes que serão tratados como recuperações. Ao clicar no botão de Operadores e no botão de Inclusão, o usuário deve preencher os campos necessários para que este operador se torne vigente. O nome poderá ser Operador de Recuperação, transitando de um campo para o outro com a tecla Enter, o turno, manhã, tarde ou noite, o status, A, de ativo, o supervisor trabalhará a campanha em seu período, tanto manhã quanto tarde ou noite, a turma A, B ou C, de acordo com a instituição, e o campo primordial aqui é o tipo repique, que parametrizará o repique deste operador. Ao clicar no número 8 e teclar Enter, o sistema trará quais são os tipos de repiques disponíveis. No nosso caso, para a recuperação, nós usaremos o número 7. Este operador não é um operador que necessita de um login, ou seja, de um cadastro de usuários e senhas. Porém, este operador necessitará de vínculos com outros contribuintes. Quais são estes contribuintes? No caso, contribuintes com a categoria tipo D e no status 110. Se o contribuinte que estará na aba de recuperação dos operadores for liberado, este status irá para 300, mas permanecerá com o contribuinte, com o operador de recuperação. Qual é o código do nosso operador de recuperação? 11. Este código é importante. Uma das rotinas mais utilizadas para transferir cadastros para o operador de recuperação está em Opções, Troca distribuição, Operadores, retira contribuintes não pagantes e move para o operador designado. O operador designado será o operador virtual de recuperação que, aqui no caso, acabamos de criar, com o código 11. O termo não pagantes está parametrizado no sistema. Ou seja, de acordo com a filosofia de cada instituição, o administrador irá determinar quais os contribuintes que deverão ficar há quantos tempos sem ter uma única doação. No caso, aqui estamos parametrizados para 12 meses. Se o contribuinte ficar sem doar durante um ano, ele será tratado como um contribuinte a ser recuperado e será pego por esta rotina. Este parâmetro está disponível de acordo com o nível de acesso do usuário em Utilitários, Parâmetros do sistema, teclando a letra M, podemos encontrar meses para recuperação. É frequentemente encontrado a confusão com meses para não pagantes. Aqui nesta rotina, para meses, será selecionado meses para recuperação. 12 meses, categoria D. Aqui estará sempre contabilizado por quantidade de mês. Se estivesse 3, seria 90 dias, mas deixaremos 12 meses aqui. Gravar, utilizando a rotina, troca a distribuição, operadores. Retira contribuintes não pagantes e move para o operador designado. Manhã ou tarde ele faz um filtro se o usuário quiser separar, segregar contribuintes da manhã. Se quiser manhã, coloca a letra M. Se quiser só tarde, coloca a letra T. Se não quiser nenhum dos dois, pode deixar em branco e teclar Enter. Deseja passar inativos também? O sistema pergunta. Se o usuário quiser considerar os contribuintes inativos como contribuintes a serem recuperados, é só digitar S. Geralmente, as instituições colocam contribuintes inativos também para serem contatados. Ok, digite o código do operador que receberá o cadastro não pagantes anteriores a 12/4/2016, ou seja, 12 meses anterior à data
considerada aqui. Operador 11. Ok. Ao concluir a rotina, o sistema também fornece a quantidade de cadastros, no caso aqui 2.943 cadastros disponíveis, que serão vinculados para a operadora 11. Uma última janela de confirmação. Sim, estão sendo transferidos os cadastros. Vamos confirmar em contribuintes, seleciona por operador 11, ok. 2.943 registros selecionados, no valor aproximado de R$ 50.341 no operador 11. Tipo de categoria D e status 110, operador atual e operador fixo 11 e operador de recuperação 0. Ou seja, não está vinculado a nenhum operador que está realmente trabalhando recuperação, nenhum operador real. Uma ferramenta bem utilizada para a distribuição dos cadastros de recuperação está em Opções, Troca distribuição, Operadores, Mover contribuintes de uma operadora como recuperação para outra. A primeira janela que o sistema sugere, digite o código de recuperação do operador de recuperação com o cadastro. Ou seja, no nosso caso, é o operador 11 que possui, que abriga, que abarca os cadastros que serão tratados como recuperados. Digite um trecho da cidade, caso haja necessidade do administrador selecionar apenas uma cidade que será trabalhada a recuperação. Digite um trecho de um bairro, especificar ainda mais os bairros que serão tratados nesta cidade ou os bairros que estarão sendo tratados em todas as cidades. Por exemplo, se o usuário decidir que irá fazer uma campanha maciça de recuperação nos bairros do centro. Sempre que deixar em branco, significa que este filtro não será considerado. Digite o ano ou deixe zeros. Esta solicitação do sistema está bastante específica para instituições que não querem que cadastros que acabaram de entrar no sistema como recuperados sejam trabalhados no momento. Ou seja, se o usuário digitar o ano de 2015, o sistema trará só contribuintes que entraram como recuperação no ano de 2015 para trás. Então, os cadastros que acabaram de entrar como recuperação não entrariam nesta campanha. Se deixarmos 0, o sistema entende que este filtro não será considerado. Digite o valor ou deixe zeros. O valor é sempre aproximado da última doação do contribuinte. Por exemplo, se eu colocarmos 10 aqui, contribuintes que doaram como recuperação há bastante tempo atrás, valores aproximados de 5 ou 7 reais, que são as doações mais frequentes, não serão considerados para serem trabalhados na campanha de recuperação. Se deixarmos zeros, todos os valores serão considerados, inclusive os que nunca doaram, como recuperados. Ok? Digite o código do operador que recebe o cadastro. É o operador que receberá os cadastros de recuperação do operador 11. Ok? Digite a quantidade entregue ao operador 7. Neste caso, faremos um teste com 100 cadastros. A última janela de confirmação deseja retirar 100 cadastros de recuperação do operador 11 e passá-los para o operador 7? Sim. Para confirmar, abriremos a tela do operador 7, operador demonstração, e localizaremos na aba de recuperação a quantidade de cadastros distribuídos. Quantidade de 600, ou seja, este contribuinte já tinha 500 cadastros de recuperação e agora está com 600. Se o usuário tiver o interesse de retornar os cadastros distribuídos na função anterior, deve ir em Opções, Troca distribuição, Operadores, Retirar contribuintes de recuperação de uma operadora e voltá-los para a operadora como recuperação. Digite o código do operador que recebeu o cadastro. No nosso caso, o operador que recebeu é o operador real 7. Ok. Digite a quantidade atribuída, que no caso o usuário gostaria de retornar. Acabamos de ver que o
operador tem 600 contribuintes disponíveis para o contato, mas nós distribuímos 100. Então, iremos retornar esses mesmos 100 que foram distribuídos. Deseja passar 100 cadastros do operador 7 para o operador de recuperação? Sim. Agora entraremos no operador 7 para verificar se os cadastros foram realmente retirados. Na aba de recuperação, ao selecionar a quantidade de contribuintes, veremos 500 contribuintes, no valor aproximado de R$ 7.902. Em algumas instituições, ao invés de o operador inativar o contribuinte que não doa há muito tempo, a política é a de enviá-lo para a recuperação. Então, o sistema criou uma marca para que as operadoras registrem nos contribuintes que não doam há muito tempo o intuito, o interesse delas enviá-los para a recuperação. Ao selecionar o contribuinte, abrir a tela do contribuinte utilizando a tecla Enter, o operador consegue verificar a opção de enviar para a recuperação. Perceba que ela inicia inativa. Ao clicar, ela se torna ativa. Se desmarcar, ele não envia para a recuperação, e se deixar marcado, ele considera como um contribuinte a ser recuperado. Teclando ESC, salvando as alterações no registro e liberando para o processamento, o operador colocaria a data de VL, porque é um contribuinte tipo E. Ele solicita, quando libera para processamento, um contribuinte tipo E. O contribuinte liberado da tela agora está com uma marca de que deve ser enviado para a recuperação. Neste controle, o administrador pode clicar em impressão, relatórios, movimento e selecionar o relatório solicitação para envio de contribuintes para a recuperação. Colocarei aqui o intervalo de 1 ano para termos uma ideia nesta base teste e clicarei em OK. Este relatório serve para que o administrador ou o supervisor administre os cadastros que o operador está enviando para a recuperação ou sugerindo que vá para a recuperação. Eu fiz estes 2 testes no dia da gravação deste vídeo e enviei 2 contribuintes do operador 7, que é o nosso operador teste. Linha de operador, a quantidade total, o número do contribuinte, a data que ele foi enviado, a quantidade dos contribuintes, que totaliza 2, o nome de cada contribuinte e, no caso, se há ou não alguma observação. Neste caso, os contribuintes que foram selecionados não possuíam observações. Ao fechar o relatório, o sistema já induz a opção de transferir estes contribuintes para o operador de recuperação. Caso o supervisor deseja já enviar estes contribuintes para a recuperação, clicar em Sim. Deseja limpar todos os campos de observações do cadastro do operador de recuperação, além dos que serão transferidos? Essa informação, este questionamento do sistema nasce pelo fato de que algumas operadoras que trabalham esses contribuintes deixam observações negativas referente a este contribuinte. Essas informações nos campos de observações podem influenciar novas operadoras que irão ligar para esse cadastro. Esta influência pode resultar no não contato deste cadastro. Então, algumas instituições desejam apagar todos os campos de observação que foram feitos por operadores anteriores, para que essas observações não influenciem novas operadoras no momento do contato para passar a campanha ou script de recuperação. Desejaremos apagar aqui neste momento? Não. Digite o operador de recuperação. No nosso caso, é o operador 11. OK. Deseja transferir 2 cadastros para o operador de recuperação, que foram aqueles 2 cadastros listados no relatório anterior? Sim. Esta opção de transferir os cadastros que estão sendo selecionados neste relatório também está em Opções, Troca distribuição, Operadores, transfere contribuintes ticados no relatório de enviados para recuperação para o operador de recuperação. Esta rotina, esta função está acoplada ao relatório anterior. São as mesmas solicitações
e a mesma função.